Amados irmãos, queridos pastores, obreiros, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Daniel Fontinelli e mais uma vez estou passando aqui com esse vídeo para trazer uma palavra de edificação para os vossos corações, consequentemente também para o meu coração. Antes de iniciar esse vídeo, eu quero lhe pedir, se você puder, dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e também, se você puder, desejar adquirir nosso livro, Dicionário Bíblico Etimológico Fontinelli, você pode acessar o site Upbooks, que é www.upbooks.com.br. Lá você vai ter acessibilidade às informações sobre meu Dicionário Bíblico Etimológico, que traz a origem, que traz os significados das palavras da Bíblia. E lá você pode pagar até em 3 vezes no cartão sem juros, tá bom? Num preço também muito agradável. Hoje eu quero falar sobre oração. Alguns versículos para oração. Por que não dizer para algumas irmãs do círculo de oração? Alguém que vai fazer uso da palavra na igreja vai falar de oração. Alguma irmã do círculo de oração que deseja falar de oração. E eu quero falar nesta feita do texto que se encontra na primeira epístola que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica, conhecida como Igreja aos Tessalonicenses, ou Epístola aos Tessalonicenses. Da sua primeira epístola, é bom lembrarmos que o apóstolo Paulo escreveu 13 epístolas, e dentre elas, a primeira e a segunda epístola aos Tessalonicenses. E na primeira epístola, no capítulo de número 5, no versículo 17, quando Paulo diz: orai sem cessar. Ponto. Somente isto nós encontramos no versículo 17. Orai sem cessar. Ponto. Eu imagino uma pessoa lendo esse texto e imaginando que o apóstolo Paulo está recomendando a pessoa orar ininterruptamente, sem parar, orar o tempo todo, a vida toda sem parar. Não é bem assim. Ele não está falando que você deve orar sem parar. Ele está falando que você deve orar sem cessar. Quer dizer, não deixar de orar. Esta palavra sem cessar, do grego, ela traz uma etimologia da palavra grega, adialeiptos. Essa raiz grega da palavra cessar, adialeiptos, quer dizer sem interrupções. Você vai orar sem parar. Só que esse sem parar não é você orar sem ter nenhuma pausa. Não, não é bem assim. É você orar sem deixar de orar. Como alguém que diz: eu ontem orei todo o dia. Então você orou o dia todo. Então amanhã, ou essa semana, eu vou orar todo dia. Então todo dia quer dizer de segunda a segunda. Mas todo o dia quer dizer o dia todo. Então, dependendo da expressão, você vê a diferença da colocação da palavra em si. Na regra, no português, na língua portuguesa, na gramática, uma vírgula ela pode mudar o sentido de uma frase completamente. Se você colocar a vírgula no lugar diferenciado, você vai ter uma frase de forma diferente. Por exemplo, se os homens soubessem o valor que tem as mulheres, vírgula, amariam mais ainda, ponto. Agora a mesma frase, só que a vírgula em ponto diferente. Se os homens soubessem o valor que tem, vírgula, as mulheres amariam mais ainda, ponto. Ou seja, na primeira frase, eu estou dizendo que se os homens soubessem o valor que tem as mulheres, eles as amariam mais ainda. Na segunda frase, estou dizendo que se os homens soubessem o valor que eles têm, as mulheres os amariam mais ainda. Então, observe que a frase é a mesma, muda-se somente a vírgula de lugar e ela muda completamente o sentido da frase. Exatamente isso acontece nos textos bíblicos. A pessoa lê um versículo, não obedece às regras gramaticais, não obedece ponto e vírgula, não obedece às vírgulas, e enfim,
e aí acaba interpretando um texto errado. Mas quando Paulo fala aqui, orai sem cessar, ele está dizendo, não deixe de orar. Não deixe de orar. Ore sempre, esteja sempre orando. É isso que ele está dizendo. Então, orar sem cessar não quer dizer que devemos orar sem parar, sem dar nenhuma pausa, sem parar de forma alguma. Então nós encontramos na Bíblia Sagrada, no capítulo 18 de Lucas, aquela mulher que orou, que insistiu, que buscou de forma veementemente, buscando uma resposta às suas orações. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele disse, quando vocês estiverem orando, não useis de vãs repetições, porque o vosso Pai Celestial não se agrada de palavras repetitivas. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7, ou versículos 6, 7 e 8, precisamente o versículo 7 e o versículo 8. Quando vocês estiverem orando, não useis de vãs repetições, porque o vosso Pai Celestial não se agrada. Amados, a oração, ela não deve ser direcionada a Deus com palavras repetitivas, como as pessoas fazem de costume, ou como no passado os nossos patriarcas da nossa família, eles rezavam. Há uma diferença entre oração e reza. Reza geralmente é com palavras repetitivas. A oração, ela é um diálogo com Deus. Ela não é um monólogo, onde você fala sozinho. Mas é uma conversa multifacetada, quando você fala com Deus e você sente que Deus te ouve e te responde. Então a oração, ela é um caminho de via dupla, onde você direciona a oração a Deus e você sente que Deus lhe respondeu. Isso sim é que é orar. E quando uma pessoa ora repetindo palavras, eu posso identificar isso como falta de fé. A pessoa não está com muita fé, ela está duvidando, tanto é que fica insistindo com as mesmas palavras. Ó Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, abençoa meu filho, tire ele das drogas. Aí a pessoa continua orando, daqui a pouco, Pai, Senhor, tire meu filho das drogas. Não já pediu uma vez? Não já orou uma vez? Então, Jesus diz que o vosso Pai Celestial não é surdo. Ele sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos, bem como daquilo que vamos falar. Antes mesmo de falarmos, Ele sabe o que nós iremos falar. Para que repetir? Não há necessidade. Então, quando o salmista, no Salmos de número 37, no versículo 4, ele diz, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Ele está dizendo, tenha prazer, tenha confiança no Senhor, se deleita, se entrega, porque Deus vai satisfazer o desejo do teu coração. Uma observação que podemos fazer, no apóstolo Paulo, quando ele disse que orou a Deus por 3 vezes, para Deus tirar o espinho da carne dele. Ele mesmo diz, eu orei por 3 vezes, para Deus tirar de mim o espinho na minha carne. Mensageiro de Satanás, me esbofeteando na cara, no rosto, para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas de Deus reveladas em mim. E por 3 vezes eu orei ao Pai, orei a Deus por 3 vezes, e o que Deus disse foi, a minha graça te basta. Ou seja, você não precisa orar tanto, você não precisa repetir essas palavras, porque a minha graça te basta. Tem gente que pensa que a oração, para ser respondida, ela precisa ser de tom alto, num tom muito elevado, que precisa ser somente nos montes, que é só lá que Deus vai ouvir, que a oração tem que ser mais tempo em oração. Se você observar a oração de Jesus no monte, quando ele levou seus discípulos, ele orava um pouco e vinha ter com seus discípulos. Voltava para orar e voltava a conversar com seus discípulos, depois orava novamente. Uma certa vez ele foi orar com seus discípulos, ele levou apenas 3 deles, Pedro, Tiago e João. Levou apenas esses 3 para a oração, deixou os outros 9 esperando em um local determinado, até que ele chegou e os viu dormindo. Ele voltou para a oração novamente, e quando retornou para ver os discípulos, estavam dormindo novamente. Aí Jesus disse, vocês não podem vigiar comigo 1 minuto? Vocês não podem vigiar comigo 1 hora? Vocês não podem vigiar comigo por um tempo? Estão dormindo? Ou seja, a oração, ela pode ser feita em vários períodos.
Você pode orar muito tempo se você desejar, porque tem aquele momento que você está de joelhos, você não quer levantar, você quer orar, e quanto mais você ora, mais dá vontade de orar, isso é muito bom. Mas não podemos achar que a oração só tem resposta de Deus se ela for longa. 1, 2, 3, 4 horas de joelhos. Tem gente que ora menos e Deus responde a oração. Onde é que está o segredo? Está no conteúdo da oração e na fé que a pessoa tem. No conteúdo, no que diz respeito a você ser objetivo naquilo que você vai falar. Quando os dois homens, o fariseu e o publicano, subiram ao monte para orar, o fariseu disse: Senhor, batia no peito, levantava as mãos, dizia: Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu me congrego, não sou que nesses publicanos, e olha que eu faço vigílias, eu jejuo 3 vezes por semana. Enquanto que o publicano só bateu no peito, olhando para os céus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E a Bíblia diz que o segundo, o publicano, desceu justificado. Por quê? Porque a sua oração foi sincera, foi uma oração direcionada a Deus com sinceridade. Em contrapartida, tem gente que ora muito tempo e não obtém uma resposta de Deus. O que nós queremos explicar nesse texto é que Deus não se agrada de palavras repetitivas. Mateus capítulo 6, versículo 7. Quando você for fazer suas orações a Deus, seja objetivo. Não repita as palavras. Seja objetivo. Você passar 1 hora de joelhos orando, falando com Deus, você tem muitos assuntos. Orar pela sua igreja, orar pelo seu pastor, orar pela sua família, orar pelas autoridades, orar pelo seu vizinho, pelos profissionais, pelos seus professores, pelos seus patrões. Enfim, há muito argumento para você falar na sua oração sem precisar repetir. E ninguém precisa ensinar ninguém a orar, porque a oração é uma intimidade que você tem com Deus. Certa vez o irmão disse para mim que não sabia orar. E eu perguntei para ele: você conversa com a sua esposa? Ele disse: converso. Você conversa com seus filhos? Ele disse: sim. Então a oração é uma conversa com Deus, meu irmão. Você não precisa ensaiar. Você fala com Deus como se você estivesse falando com seu pai, pedindo conselhos, pedindo ajuda e confessando suas faltas a Ele. Isso sim é uma oração. Então, meus amados irmãos, quando estivermos em oração, vamos orar com sinceridade, com propósito, com objetivo, sem haver necessidades de exagerarmos com palavras repetitivas. Que Deus vos abençoe de uma forma muito especial, em nome de Jesus.